Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e este é o podcast Rosa dos Ventos, inteiramente dedicado a falar da jornada interior dos imigrantes. Logo de início, aí, de cara, a gente já se depara com a palavra imigrante, que não é muito usada ultimamente, né? Embora a questão da imigração seja um tema muito sensível e crítico no mundo de hoje. Nós aqui vamos dedicar a nossa atenção, o nosso foco, e eu lhes convido a me acompanhar aqui. Este é o episódio de abertura, exatamente o movimento, especialmente, mas não só dos brasileiros que deixam seu país em busca de uma vida nova, de novos horizontes, de conquistas, aqueles que querem olhar depois da colina quais são as novas paisagens. O fato é que este movimento traz todo esse glamour, tem uma ideia exatamente de conquista, mas também traz grandes desafios, barreiras com a língua, distância dos amigos, da família, da sua própria história, da sua terra natal. Então neste podcast, que é motivado por questões inclusive das minhas histórias pessoais e familiares, eu próprio experimentei durante alguns períodos significativos na França, Estados Unidos, Inglaterra, tive a experiência de ser um imigrante, ao mesmo tempo sou pai de um imigrante que mora nos Estados Unidos, tenho um enteado que mora na Holanda. Enfim, este é um tema presente nas nossas vidas e é um tema extremamente rico, ao ponto de eu achar que realmente vale a pena a gente criar um podcast para debater tantas questões que tem em torno exatamente do desafio interior, da alma, do espírito do nômade, do expatriado, do simples visitante. Então, mais uma coisa assim na abertura que eu queria falar é que nós somos um país de imigrantes, em nossa maioria, a maioria esmagadora da nossa população. Infelizmente temos poucos nativos, né? Poderíamos ter tido mais nativos aqui da América. Nós somos um povo de imigrantes, mas também somos um povo reconhecido pelo acolhimento de outros povos, de imigrantes. Nas últimas décadas, nós brasileiros temos feito um movimento contrário, um movimento inverso. Nós temos ido ao mundo e isso de forma crescente. Então, lhes dou as boas-vindas ao podcast Rosa dos Ventos e vem comigo nessa viagem. Poucas coisas trazem tantos significados, tantas metáforas, tantos significados psicológicos e tantas metáforas psicológicas quanto as viagens, ou a imigração, a imigração. Logo de cara, a conquista do estranho, do inusitado, a viagem tem isso, né? O novo, o nunca visto, ou aquilo que a gente projetava ver e de repente está ali na frente, realmente, vivendo realmente aquela situação. Mas mais do que isso, tem toda a dimensão psicológica de símbolos como solidão, insegurança, saudade, essa palavra tão especial do nosso idioma, né? Aliás, eu vou dedicar um programa inteiramente a esse tema, eu acho que vale a pena, né? Então vejam que o campo psicológico e as metáforas, eu não falei aqui de fronteiras, por exemplo, né? Um tema que é muito psicológico também, né? O limite, a fronteira como a contenção daquele que vem de fora, mas também aquela proteção ao mesmo tempo, ou a barreira daquele que não pode ter acesso, enfim. O fato é que, quando eu comecei a pensar nesse podcast Rosa dos Ventos, me veio como um insight mesmo, né? E, ao mesmo tempo, tem também toda a minha admiração por nômades digitais, pessoas que hoje conseguem trabalhar e ganhar dinheiro de qualquer lugar do mundo e que acabam escolhendo
não apenas variar os seus locais de ancoragem, de residência, mas também torná-los temporários e combinando qualidade de vida, conhecimento, viagem, custo, enfim. É um universo bastante interessante para a gente explorar. Mas eu queria começar aqui falando do seguinte. Bom, primeiro, como brasileiro, a gente tem uma infinidade de referências, por exemplo, dos povos que vieram para nos colonizar, digamos assim, ou a gente mesmo colonizar essa terra. Mas eu queria pontuar de início a questão da imigração brasileira. O Itamaraty diz hoje que nós somos 4 milhões e meio, né? Temos 4 milhões e meio de brasileiros vivendo no exterior. Então, é uma quantidade muito significativa, né? Entre os últimos 10 anos, praticamente, esse número quase que dobrou, ou seja, há uma aceleração da imigração brasileira. E com isso, todos os desafios que essa movimentação em escala traz, né? São jornadas individuais, embora tenha escala, mas não é feito como um povo, ou como, por exemplo, os italianos fizeram quando vieram ao Brasil, né? Aqui especialmente eu moro em São Paulo, especialmente ao estado de São Paulo, mais no sul também, viam grupos de italianos, né? Alguns deles eram famílias extensas, né, numerosas, como 12 pessoas da mesma família. Ali havia uma composição. Em poucos lugares do mundo, nós temos essa composição de brasileiros. Alguns lugares, por exemplo, Boston, nos Estados Unidos, congrega uma grande comunidade de brasileiros que acabam formando, ali em Nova York também, formando ali um grupo de pessoas que interagem e até cria-se, eu não sei se é uma boa palavra, um pequeno gueto, uma pequena comunidade que é mais ou menos fechada, às vezes um tanto impermeável, inclusive, à cultura do local, mas talvez não seja muito da nossa natureza tanta impermeabilidade, não é? Nós somos um povo que realmente se mistura, né? Que gosta de conversar com outros e interagir. Uma outra coisa, né? Só em Nova York, só para vocês terem ideia do que eu estou falando, moram 500 mil brasileiros, segundo o Itamaraty também, né? Então, houve aí um aumento exponencial desse movimento. De 2020, mais um dado interessante que eu estou aqui colando aqui na minha colinha, de 2020 para cá, 1 milhão de brasileiros deixaram o país, ou seja, nos últimos 5 anos, e o número vai aumentando, né? Em 2023, só em 2023 foram 400 mil brasileiros, que foi basicamente o dobro registrado de 2021 e 2023. Mas eu queria contar uma história interessante, porque nesse movimento nós não temos tradição de imigrantes, né? Alguns países têm tradição de imigrantes. Vamos falar aí do último século e meio, talvez um pouco mais. Por exemplo, britânicos e americanos, desde o século XIX, talvez até um pouco antes, né? De forma assim residual, mas principalmente no século XIX, empreenderam expatriação para trabalhar. Né? Empresas, por exemplo, os ingleses vieram ao Brasil, em todo o mundo, para construir as estradas de ferro. Né? Então, há uma tradição do expatriado britânico e americano, por exemplo, né? Norte-americano, dos Estados Unidos, coisa que nós não temos. Né? Nós somos um país de poucas multinacionais, poucos brasileiros são expatriados por empresas nossas mesmo, né? Assim, é mais comum até um brasileiro trabalhar numa empresa estrangeira que é uma grande multinacional e acabar ocupando postos no exterior. Mas nossas mesmo são poucas. E isso faz muita diferença, porque essas empresas multinacionais que são nacionais do nosso país, elas vão exportar muito mais gente, e isso vai criando uma espécie de domínio, né? Uma espécie de tecnologia de expatriamento, coisa que nós não temos, nós estamos constituindo isso. Esse é um outro comentário aqui no Brasil, sobre o Brasil, e que tem a ver com a matéria-prima
do podcast. Na verdade, embora eu já esteja propondo aqui de cara que a gente amplie ao máximo o nosso horizonte, né, para trabalhar questões simbólicas, metafóricas, psicológicas da questão, essa matéria-prima de grande número de brasileiros no exterior é fundamental. Só para dar um exemplo, né, então, aqui no Brasil, a gente tem recebido profissionais desde o século XIX, o país recebeu entre 1870 e 1930, 60 anos, numa época em que a população da gente tinha aí 16, 17, 20 milhões de habitantes, nós recebemos 400 mil europeus, né, nesse período. Ou seja, uma média de 70 mil imigrantes por ano, ou seja, teve esse convívio com a língua estrangeira desde sempre. Claro, mais concentrado em alguns locais. A Bahia, que é a minha terra natal, nós recebemos nesse período, mais ou menos, talvez no início do século XX, muitos galegos, né, espanhóis da Galícia. Então, houve esse convívio também, mas acentuadamente, mais no sul do país, em São Paulo, essa imigração foi mais forte, né? Antes disso, principalmente, portugueses. E na página mais triste da nossa história, nós recebemos entre os séculos XVI e XIX, 4 milhões e meio de africanos escravizados. 380 mil africanos foram para os Estados Unidos e 4 milhões e meio para o Brasil, só para dar essa noção. Em outra dimensão, ainda falando desses movimentos migratórios, uma história incrível, assim, impressionante no Ocidente é a da Irlanda, né? A Irlanda teve uma famosíssima fome da batata. Houve a batata que vem da América, do Peru, né, e se adapta fantasticamente à Europa, principalmente ali no Reino Unido. Por isso que os antigos no Brasil falam batata do reino, né, porque foi uma batata cultivada com casamentos e combinações feitas nos monastérios britânicos, eventualmente, e também franceses, para criar essa batata que hoje é consumida no mundo inteiro. A batata, então, passou a ser um alimento importantíssimo na Irlanda, e a Irlanda passou um período de fome aguda, uma coisa horrorosa, entre 1845 e 1852. E 7 anos, para a gente ter uma ideia, matou 1 milhão de irlandeses numa população que era de 8 milhões e meio de pessoas. Imagine, 1/8 da população, 12,5% mais ou menos, da população morreu. E houve uma imigração em massa, principalmente para os Estados Unidos da Irlanda. Essa história, ela tem assim um aspecto curioso, né? É uma tragédia naturalmente, né? É que a população da Irlanda nunca se recuperou. Então, para a gente ter uma ideia, em 1840 eram 8 milhões e meio, antes dessa fome eram 8 milhões e meio de irlandeses. Hoje, a Irlanda tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. Hoje, imagine, 160 anos depois, mais 185 anos depois, a Irlanda tem curiosamente, tem menos habitantes do que em 1840. Curiosamente, né, é um dos destinos preferidos da juventude brasileira aí, que vai viver aventuras de imigração, né? É bem interessante. A questão que interessa particularmente aqui no podcast, não pode esquecer, que é que a gente lida com, como a gente lida com a nossa psicologia da nossa imigração brasileira, essencialmente, né? Então, é nesse contexto que nasce o Rosa dos Ventos, olhando este movimento, mas, ao mesmo tempo, também me dando conta de que não existe exatamente uma psicologia do emigrante ou do imigrante. Existem dimensões psicológicas nessa situação, e eu fui descobrindo, aos poucos, como esse universo por definição, assim, vasto e pleno de riquezas, né? Isso é, assim, próprio do espírito das viagens, né? Bom, nesse sentido, e aí tem todos os outros aspectos, né? Porque o nômade é, por natureza, de algum jeito, um curioso, né? Mesmo que esteja
se movendo por necessidades, às vezes dramáticas, como essas que eu já relatei aqui, né? Todos esses movimentos são feitos de escala, são feitos por necessidade. Certamente é uma parte do motivo de nós brasileiros estarmos nos movimentando no mundo, né? Por necessidade também, por busca de melhores condições de vida, por busca de mais educação, de acesso a países que proporcionam mais qualidade de vida, mais renda, enfim. Mas essa aventura sempre tem um outro lado, não é isso? Uma outra história que me vem à mente aqui para contar para vocês aqui nessa abertura é uma história que eu vou começar por uma piadinha de mau gosto, que eu mesmo inventei, que tem a ver com o cemitério dos ingleses. Vocês vejam, né? Esse cemitério dos ingleses está lá em Salvador, num lugar que é a vista mais bonita para a Bahia de Todos os Santos, em cima do meu querido Yacht Clube da Bahia, que eu acho uma coisa maravilhosa. Tá? Eu conto isso para todos os meus amigos aqui de São Paulo, do exterior. Olha, existe um clube na Bahia que que lhe dá acesso à Bahia de Todos os Santos. É um negócio fascinante. Ali em cima do Yacht Clube da Bahia, para quem conhece Salvador, chama-se a Ladeira da Barra, tem um muro tombado pelo patrimônio histórico, e atrás desse muro, de frente, portanto, para a vista da Bahia, uma vista gloriosa, como vocês podem ver aí na imagem, ali está o cemitério dos ingleses. Por que eu estou lembrando disso para falar no nosso Rosa dos Ventos, né? Você entra ali naquele cemitério que é aberto ao público e você vê lápides impressionantes de ingleses jovens que morreram de insolação, tá lá, morto por sunstroke, tá lá escrito na lápide, né? Quer dizer, essas pessoas eram intrépidas, né? No século XIX, eles iam para um lugar distante, talvez primitivo, isolado, né? Ao mesmo tempo paradisíaco como Salvador, né? Mas sujeito a todos os tipos eventualmente, de intempéries, como insolação ou doenças, etc. Curiosamente, eu acho que vale a pena falar disso também como uma grande metáfora de viagens, é que neste cemitério, poucos brasileiros sabem disso, estão enterrados 2 tripulantes, pai e filho, que é uma tragédia familiar, naturalmente, de tripulantes do Beagle, que era o navio do Charles Darwin. Então, o Charles Darwin, pessoalmente, esteve nesse cemitério na Ladeira da Barra, em Salvador, para a cerimônia do funeral desses 2 tripulantes, que morreram de febre tifoide ou febre amarela, alguma coisa assim, que eles contraíram em alguma parada, se não me engano, na América Central. Não é uma história fascinante? Quer dizer, esse negócio está ali na vista mais linda da Bahia de Todos os Santos, e é uma história exatamente de imigrantes, de pessoas intrépidas que viajaram, e isso me traz essa dimensão do que ir além, né, e ter a coragem de cruzar os oceanos. No caso, eles fizeram uma volta ao mundo, né? É uma coisa maravilhosa e que eu recomendo. E para terminar essas histórias pessoais, não com uma história tão funesta de um cemitério, eu queria também tocar num assunto, porque há alguns meses eu, conversando com uma grande amiga que mora em Washington, D.C., na capital dos Estados Unidos, onde eu passei uma breve temporada, ela é casada com esse americano, mora lá há muitos anos, décadas já, né? E eu falei para ela, olha, uma das coisas que eu pensei aqui para minha nova jornada de vida é aplicar os meus conhecimentos e a minha formação como psicólogo num apoio a brasileiros expatriados, porque eu acredito que a língua materna tem uma força muito grande para esse tipo de experiência, né? E ela me disse, é verdade, porque eu, depois de tantos anos falando inglês, morando aqui, filhos que falam português, mas já com um sotaque muito grande, um norte-americano que é casado com ela, uma figura, inclusive, muito querida, e quando eu penso em xingar, eu xingo em inglês, em português.
E eu pensei, nossa, eu nunca vi minha amiga falar um palavrão na vida, eu nem sabia que ela xingava. Mas vejam, a força que tem a língua materna, não é? E isso é uma das coisas que também estão colocadas aqui no Rosa dos Ventos, né? A busca pela língua materna como um dos elementos desse processo de imigração, de mergulho em outras culturas, em outras línguas, né? Quer dizer, essas histórias, eu estou contando aqui para vocês no primeiro episódio, para ilustrar o espírito da coisa, né? Para a gente ir pegando o jeitão do Rosa dos Ventos. E, por fim, eu não posso deixar de lembrar que praticamente todos nós brasileiros, rigorosamente todos nós brasileiros, à exceção da pequena população nativa de ameríndios, né, que aqui habitavam já antes da chegada dos europeus no século XVI, nós todos somos filhos, netos, bisnetos, tataranetos de imigrantes. Todos nós, sem nenhuma exceção. E se nós pudéssemos recuperar essas histórias, elas certamente são histórias absolutamente fascinantes, às vezes, certamente também, em parte dramáticas, heróicas, enfim, existem histórias épicas nos nossos passados, de todos nós, sem exceção. Imagine quantas histórias pessoais de sofrimento, solidão, culpa, conquistas, vitórias, redescobertas, enfim, e nós temos tudo isso nas nossas famílias, nos nossos antepassados, às vezes adormecidas, às vezes desconhecidas, às vezes inacessíveis, né? Nem são possíveis mais de serem recuperadas, e que estão aí em algum lugar nas nossas almas, nos nossos espíritos, né? Bom, agora falando do podcast, o que virá por aí, né? Essencialmente pretendo fazer, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Espero que ele, inicialmente, logo de cara, ele interesse a vocês, né? Que sejam temas interessantes. Eu já vou gravar aqui um segundo episódio, já vou dizer aqui para vocês. Eu vou tratar com um profissional que entende muito de línguas, da palavra saudade, e tudo que se desdobra sobre isso, né? Uma palavra da nossa língua. As pessoas dizem que os tradutores são traidores, né? Tradutor e traditore, parece que tem esse bordão italiano, em italiano. As palavras, essencialmente, sobretudo palavras muito ricas, polissêmicas, com muitos sentidos, elas são intraduzíveis, de certo modo, né? Em todas as línguas, não só na nossa. Mas a palavra saudade certamente tem um destaque na nossa língua e ela certamente acompanha essas trajetórias. Mas, nessa linha de entrevistas, a minha ideia é tratar de muitos outros temas, como, por exemplo, sei lá, desde falar do relógio de Harrison, aqui eu deixo aqui no ar para vocês, daqui a pouco a gente vai tratar sobre isso, que foi um equipamento para dar a posição exata de um navegante, por exemplo. A Rosa dos Ventos tem a ver com isso, direcionamento. Aliás, a gente até diz a expressão encontrar o meu norte, não é assim que se fala? Encontrar o meu norte é encontrar um sentido de vida, encontrar uma direção de vida, algo que nos ocupa e que nos torna felizes, eventualmente, e que nos dá um destino. Então, desde questões como essa, como eu também vou conversar com colegas psicólogos que trabalham com esse tema, enfim, tem uma avenida de coisas aí gigantesca para falar e conversar com entrevistas, nômades digitais, pessoas que eventualmente fazem podcast e que também podem dialogar com essa nossa iniciativa. Uma outra linha é gravar alguns comentários, não tão longos quanto esse de hoje, né, que é essa de abertura. Eu estou me dando ao luxo de ser um pouco mais prolixo aqui, explicar mais o programa,
Mas, por exemplo, fazer leituras de artigos que eu publico. Eu tenho publicado alguns artigos sobre esse tema, né, do expatriado, da questão psicológica, os desafios psicológicos das viagens, do imigrante, a questão da língua, a questão da psicoterapia, enfim, um monte de temas que eu exploro nesses artigos. Eventualmente eu vou fazer leituras comentadas e debates, análises sobre esses insights que eu estou desenvolvendo. Então, isso vai nos dar alguns episódios mais longos, outros mais curtos. Eu também, assim, a princípio, estou muito preocupado assim, em fazer uma coisa muito padronizada e, eventualmente, até produzir, entregar para a minha audiência, que eu espero que eu tenha, uma pequena audiência, pelo menos, formatos com mais ou menos tempo. Às vezes a gente quer ouvir um podcast no Spotify, onde a gente vai publicar, ou no YouTube, que é um trecho no carro que a gente quer colocar o Spotify, ou uma coisa mais rápida em casa, uma coisa mais demorada que pode projetar na televisão, enfim, são coisas que a gente pode fazer, mas sempre sabendo que, eu estou crente disso, que os nossos temas são muito ricos e variáveis, né? Quer dizer, é um universo cheio de símbolos e sentimentos, né? Na verdade, né? Falar de questões como pertencimento, lugar, raízes, enfim, tem muita coisa interessante para a gente falar sobre o sentido da vida, infância, reconstrução, refazimento, ir para um lugar onde a pessoa pode ser ela mesma, digamos, vou botando em aspas aqui, né? Isso é muito comum, né? Nessas camadas emocionais que estão aí presentes nos imigrantes. Eu já mencionei isso, talvez seja um pouco repetitivo aqui, mas vale a pena mencionar: culpa, perda, reinvenção, solidão, conflitos interculturais entre casais, por exemplo, muito comum, descobertas, transformação, amadurecimento pessoal, identidade, nascimento de novas identidades. Aliás, eu sou daqueles que são um pouco convencidos de quando eu estou falando outras línguas, quer dizer, eu não falo tantas línguas, falo um pouquinho de francês e razoavelmente bem inglês, eu penso, nossa, esse é um outro Cláudio, né? Não é o mesmo Cláudio falando português, né? Bom, enfim, essa é a proposta, né? E eu espero que ele seja mais do que um podcast, um ponto de encontro para pessoas que trafegam por esse tema, que se interessam pelo tema, né, da imigração, para quem vive longe, ou para quem vive entre dois mundos, quem tem familiares nessa situação. Outro tema que é interessante é falar com os próprios imigrantes brasileiros, depoimentos, já temos alguns aí no radar, e que serão bem legais. Então, nos próximos encontros, vocês vão conhecer histórias de brasileiros que estão no exterior, brasileiros que trabalham no apoio a essas pessoas, depoimentos, visões de pessoas que trabalham com questões que são grandes metáforas das viagens e do expatriado. Então, muito obrigado por me seguir até aqui. Eu lhes dou mais uma vez as boas-vindas ao Rosa dos Ventos e até o próximo episódio. Até lá.